coisas que você saberia se estudasse mecânica. E aqui nós temos um exemplo de um parafuso. E você já se perguntou alguma vez para qual lado ele abre e o porquê disso? Bem, imagina numa situação que você precisa abrir um parafuso para salvar sua vida. Então, para saber o lado que ele iria abrir, basta usar a regra da mão direita. Para onde eu fizer o movimento da força, vai ter o vetor de direção. Quando eu faço para a esquerda, ele tem um vetor saindo. Quando eu faço para a direita, ele tem um vetor entrando. Bem, e agora o porquê disso? É porque o parafuso ele é uma força binária. São duas forças contrárias, uma subindo, a outra descendo, sobre o mesmo ponto. Isso vai fazer com que ele rode, vai rotacionar o parafuso. E se você conhecesse mecânica, você saberia o porquê dele usar essa chave. Isso é uma aplicação do torque. E o torque seria exatamente a força aplicada vezes a distância da aplicação da força até o centro da força, ampliando a sua força. Então, quanto maior for o braço, quanto maior a distância, maior o braço, maior a sua força, menos esforço você vai ter que fazer. Então, usem o torque no seu dia a dia. Um exemplo que a gente pode ver é a porta. A gente consegue abrir a porta com facilidade. Por exemplo, agora ele vai girar e vai colocar a chave, porque ele não estava conseguindo. Assim, ele ampliou a força dele quando ele tenta criar um novo elemento para o seu reator. Essa cena é incrível. Agora, tá vendo esse rapazinho puxando essa bela corda com esse peso gigante? Bem, aqui nós temos um conceito de polias móveis. As polias, para cada polia, ele vai dividindo na metade do peso. Então, imagine você tentando carregar um peso de 500 newtons. Você não vai conseguir ir puxando só com uma. Então, para cada um que você for colocando, ele vai dividindo na metade a força. Então, fica mais fácil para você puxar. Só que tem E o porém é o seguinte, para cada polia que eu vou colocando, ele vai diminuindo a amplitude. Por exemplo, se eu puxar a corda 1 metro, ele não vai subir 1 metro. Para cada polia, ele vai diminuir na metade. Então, aqui só vai meio metro, aqui... Por exemplo, aqui ele está levantando 2 blocos que pesam cada entre 11 e 13 quilos, usando a aplicação de 2 polias móveis. Então aqui ele vai medir e mostrando de fato que o peso foi diminuído pela metade, e para cada polia que você acrescentar, esse peso vai diminuindo cada vez mais. Porém, quanto mais ele puxa, menos o peso sobe. Então você tem que puxar cada vez mais para ele subir. Você já ouviu falar do efeito Magnus? Eu acredito que não. Mas e o gol de trivela? Você já ouviu falar? É um fenômeno pelo qual a rotação da bola é capaz de alterar sua trajetória em deslocamento. Isso acontece por vários fatores. Alguns fatores que a gente tem que levar em consideração é o peso, as irregularidades da superfície da bola e a resistência do ar e a velocidade. Tudo isso combinado vai fazer ele alterar a sua trajetória, pegando o efeito magnificently spun him with the outside of his foot. Chelsea deservedly ahead in the 32nd minute. Good combination. E aqui nós temos um exemplo de alavanca. A alavanca ela é uma continuação também do torque. Como diria Arquimedes, me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu levo o mundo inteiro. E temos vários exemplos no dia. E nessa alavanca a gente tem o peso ou braço resistente, porque ele vai fazer a resistência, ponto de apoio ou fulcro e braço potente, que é onde vamos aplicar a força, certo? Essa distância do braço potente até o ponto de apoio e até o peso vai gerar um torque. Então, quanto maior for o braço potente, menos é a força que ele vai ter que aplicar. E algumas utilidades no dia a dia, por exemplo, a tesoura. E essa foi uma apresentação de Davi Alves, matrícula 499429. Infelizmente eu tive que apresentar sozinho porque o resto da minha equipe trancou o curso.